Reflexão bíblica. Evangelho de João. Capítulo 9. João 9, a cura do cego e a cegueira espiritual. Em João 9, veremos que Jesus curará um cego de nascença usando uma forma bem peculiar. Os fariseus investigarão e questionarão esse homem e o expulsarão da sinagoga porque ele negará afirmar que Jesus era pecador por ter curado no sábado. O Salvador procurará o homem, e este o adorará como verdadeiro Filho de Deus. Contexto histórico. No capítulo anterior, Jesus esteve na festa dos tabernáculos, indo ao templo, passou a ensinar o que deveriam fazer para receber um testemunho de que os ensinamentos dele vinham de Deus. Houve discussão sobre quem Jesus seria. Jesus então passa a usar metáforas, água e luz, para testar a própria personalidade celestial. Ele também ensinou muitas coisas relativas ao Espírito Santo e seu agir. Acompanhe a seguir o estudo completo de João 9. Versículos 1 ao 41. A luz do mundo. A identidade de Jesus como a luz do mundo foi ilustrada em seu sexto e penúltimo sinal, registrado no Evangelho de João, a cura de um cego de nascença. Ver nota em João 2 verso 11. Como no capítulo 5, Jesus curou no Shabat e assim sofreu perseguição por parte dos líderes judeus. Todavia, em contraste com o paralítico do capítulo 5, que não mostrou fé e relatou de Jesus às autoridades, o que era cego mostrou um maior desenvolvimento de fé e terminou adorando ao Senhor. João 9 verso 38. O mestre condenou os fariseus por sua cegueira espiritual. Versos 40 e 41. Versículos 1 ao 22. E quando Jesus passou, viu um homem que era cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Mestre, quem pecou, para que ele nascesse cego, este homem ou seus pais? Jesus respondeu: Nem este homem pecou, nem seus pais, mas para que nele se manifestassem as obras de Deus. Eu devo fazer as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando nenhum homem pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra, e fez lama com a saliva, e ungiu os olhos do homem cego com a lama. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa, enviado. Portanto, ele foi no seu caminho, lavou-se, e voltou vendo. Portanto, os vizinhos e aqueles que antes tinham visto que ele era cego disseram: Não é este aquele que estava sentado mendigando? Alguns diziam: Este é ele. E outros diziam: Ele é semelhante a ele. Mas ele disse: Eu sou ele. Diziam-lhe, portanto: Como foram abertos os teus olhos? Ele respondeu e disse: Um homem chamado Jesus fez lama, e ungiu os meus olhos, e disse-me: Vai ao tanque de Siloé, e lava-te. Tendo ido e me lavado, eu recebi a visão. Disseram-lhe, então, onde está ele? Ele disse: Eu não sei. Eles levaram aos fariseus aquele que antes era cego. E era dia do Shabat quando Jesus fez a lama, e lhe abriu os olhos. Então, outra vez os fariseus também lhe perguntaram como receber a visão. Ele lhes disse: Ele pôs lama sobre os meus olhos, eu me lavei, e vejo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: Este homem não é de Deus, porque não guarda o dia do Shabat. Outros diziam: Como pode um homem pecador fazer tais milagres? E havia uma divisão entre eles. Eles disseram novamente ao homem cego: O que dizes tu a respeito dele, daquele que abriu os teus olhos? Ele disse: Ele é um profeta. Mas os judeus não acreditaram a respeito dele, que ele tivesse sido cego e recebido a visão, até que chamaram os pais do que recebera a visão. E eles perguntaram-lhes, dizendo: É este o vosso filho, que dizeis ter nascido cego? Como, pois, agora ele vê? Seus pais responderam e disseram-lhes: Nós sabemos que este é nosso filho, e que ele nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos, ou quem lhe tem aberto os seus olhos, nós não sabemos.
Ele já tem idade, perguntai a ele, e ele falará por si mesmo. Essas palavras disseram seus pais, porque eles temiam os judeus, pois os judeus já tinham combinado que, se algum homem confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Versículos 1 e 2. A pergunta dos discípulos. A pergunta dos discípulos refletia a suposição, costumeira no antigo judaísmo, de que o sofrimento podia ser rastreado até a descoberta de pecados específicos. Compare com Jó 4 verso 7. A preocupação por trás dessa suposição é inocentar o Senhor de injustiça contra pessoas inocentes. Êxodo 20 verso 5, Números 14 verso 18, Deuteronômio 5 verso 9. O Novo Testamento, no entanto, deixa claro que o sofrimento nem sempre é resultado direto do pecado acerca da causa do sofrimento de alguém, mas compreender que até o mal pode contribuir para a maior glória de Deus, especialmente a crucificação. Compare com João 12 verso 28. Versículos 3 ao 5. Eu sou. Sobre Jesus como a luz do mundo, ver notas em João 6 verso 35. Versículos 6 e 7. O cego de nascença. A ação de Jesus enviando o homem para lavar-se no tanque de Siloé faz lembrar a de Eliseu enviando Naamã para banhar-se no rio Jordão, segundo Reis 5 versos 10 ao 13. As palavras que significa enviado podem ser uma referência messiânica ao texto de Gênesis 49 verso 10, compare com Isaías 8 verso 6, ver notas em João 1 verso 38. Após João 9 verso 7, não se ouve Jesus novamente até o versículo 35. Versículos 8 ao 14. A questão do sábado. A menção do Shabat aqui, compare com João 5 verso 9, retoma a controvérsia anterior sobre o sétimo dia no capítulo 5. Jesus umedeceu um pouco de terra com sua saliva e, em seguida, a amassou para fazer barro. Amassar farinha e, por analogia, amassar barro, estava entre os 39 tipos de trabalho proibido no Shabat pela tradição rabínica judaica. Versículos 15 e 16. Os fariseus divididos. A divisão entre os fariseus segue os diferentes modos de raciocínio observado pelas escolas de Shammai e Hillel. O primeiro argumentava, a partir de princípios fundamentais, que qualquer um que transgrida a lei é um pecador, enquanto o segundo, a partir dos fatos estabelecidos de um caso, Jesus realizou uma boa obra. Versículos 17 ao 22. O poder dos judeus. Sobre os judeus e o poder que tinham, ver nota em João 7 verso 13. Versículos 23 ao 41. Portanto, seus pais disseram, ele já tem idade, perguntai a ele. Então, chamaram novamente o homem que fora cego, e lhe disseram, dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é um pecador. Ele respondeu, e disse, se é pecador ou não, eu não sei, uma coisa eu sei, que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe, o que ele te fez? Como ele abriu os teus olhos? Então ele respondeu, eu já vos disse, e não ouvistes, para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então, eles o injuriaram, e disseram, tu és seu discípulo, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, quanto a este indivíduo, nós não sabemos de onde ele é. O homem respondeu e disse-lhes, porque aqui está uma coisa maravilhosa, que não sabeis de onde ele é, e ainda ele tem aberto os meus olhos. Agora nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas, se algum homem é um adorador de Deus, e faz a sua vontade, ele nos ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que nenhum homem tivesse aberto os olhos de um que nasceu cego. Se este homem não fosse de Deus, ele nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe, tu nasceste inteiramente em pecados, e queres ensinar-nos? E expulsaram-no. Jesus ouviu que o haviam expulsado, e achando, disse-lhe, crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse,
Quem é ele, Senhor, para que eu possa crer nele? E Jesus lhe disse: Tu já o tens visto, e é ele quem fala contigo. E ele disse: Senhor, eu creio. E ele o adorou. E disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, para que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. E alguns dos fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, disseram-lhe: Nós também somos cegos? Disse-lhe Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas como agora dizeis: Nós vemos, portanto, o vosso pecado permanece. Versículos 23 e 24. O questionamento dos fariseus ao cego curado. A exortação dos fariseus ao homem curado, dá glória a Deus, era uma advertência solene para que ele dissesse a verdade. Josué 7 verso 19, 2 Crônicas 30 verso 8, Jeremias 13 verso 16. Versículos 25 ao 28. Discípulos de Moisés. A reivindicação dos fariseus de serem discípulos de Moisés foi prejudicada por seu fracasso em ouvir aquele sobre quem Moisés escreveu. Ver nota em João 5 versos 45 ao 47. Versículo 29. Superiores. A afirmação dos fariseus: Sabemos que Deus falou a Moisés, remonta à ação de Deus dando a Moisés a lei no Monte Sinai, Êxodo 33 verso 11, Números 12 versos 2 ao 8. Versículos 30 ao 33. A santidade cura. A premissa maior do homem curado, de que Deus não ouve a pecadores, é confirmada pelo Antigo Testamento, Salmo 34 verso 15, João 66 verso 20, Salmo 109 verso 7, Salmo 145 verso 19. Sua premissa menor, de que não havia precedente para que algum homem tivesse aberto os olhos de um cego de nascença, também é confirmada pela ausência desse tipo de ocorrência no Antigo Testamento ou em fontes extrabíblicas. A conclusão do homem: se este homem não fosse de Deus, ele nada poderia fazer. Compare com João 3 verso 2, harmoniza-se com a visão judaica comum de que milagres eram realizados em resposta à oração. Versículos 34 ao 37. Ele é expulso pelos fariseus. A acusação dos fariseus contra o homem curado pode aludir a Salmo 51 verso 5. E expulsaram-no, se refere à expulsão da sinagoga, ver nota em verso 22. O modo como isso foi feito sugere uma ação impulsiva e não uma excomunhão baseada em um procedimento formal. Versículos 38 ao 41. Guias cegos. Dar vistas aos justos cegos, Salmo 146 verso 8, Isaías 29 verso 18, Isaías 35 verso 5, Isaías 42 verso 7, e cegar pessoas iníquas que podem ver, Isaías 6 verso 10, Isaías 42 verso 19, Jeremias 5 verso 21, compare com Mateus 13 versos 13 ao 15, são temas comuns do Antigo Testamento. Em outros lugares, Jesus chamou os fariseus de guias cegos, Mateus 23 verso 16. 5 importantes lições que podemos aprender em João 9. O poder de Jesus para curar. A história do homem cego mostra o poder de Jesus Cristo para trazer cura física e espiritual. Isso nos lembra que Jesus é capaz de transformar nossas vidas e nos curar de nossas enfermidades, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais. A importância da fé e obediência. Jesus instruiu o homem cego a lavar-se no tanque de Siloé, e ele obedeceu, resultando em sua cura. Isso destaca a importância da fé e obediência em nossa jornada de vida cristã, confiando nas palavras e instruções de Jesus. Discernimento espiritual. Enquanto o homem cego ganhou visão física, os fariseus, apesar de sua visão física, permaneceram cegos espiritualmente. Isso nos lembra da necessidade de discernimento espiritual para reconhecer a obra de Deus em nossas vidas e não sermos enganados por falsas aparências. Testemunho e perseverança. O homem curado enfrentou a oposição e questionamentos dos fariseus,
mas ele permaneceu firme em seu testemunho sobre Jesus. Isso nos encoraja a perseverar em nossa fé e testemunho, mesmo diante da oposição e dúvida. A luz do mundo. Jesus declara ser a luz do mundo, trazendo luz àqueles que estão espiritualmente cegos. Esta afirmação destaca o papel de Jesus como nosso guia espiritual e aquele que nos traz compreensão, clareza e direção em nossas vidas. Conclusão. Concluindo, o cego, que não enxergava, passa a enxergar melhor que os fariseus. Neste capítulo, o povo, que antes eram cegos, descobrem a luz. Os fariseus que pensavam enxergar corretamente, são mais cegos que tudo. Presos à velha observância das leis e dogmas, eles mentem quando dizem que veem. O pior cego é o que não quer enxergar. Jesus confronta os fariseus sobre sua cegueira espiritual limitada pela religiosidade e pela arrogância, e ao cego, humilde, Jesus cura e traz nova vida, e assim seja conosco nessa era, que não coloquemos limites em nada, mas que possamos buscar o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar e sobre todas as coisas. Amém. Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.